Olá pessoal, antes da gente iniciar a nossa terceira aula, eu gostaria de fazer um comentário importante sobre o portal, que é onde esse nosso curso está inserido. A missão do portal de Engenharia Aeronáutica é aproximar vocês do mercado de trabalho. Então, para isso, uma gama variada de cursos cobrindo todas as áreas de engenharia aeronáutica vai ser oferecida. Então, vocês vão ter a oportunidade de fazer cursos na área de aerodinâmica, de estabilidade, de estrutura, de manutenção de aeronaves, de sistemas de aeronaves. E uma coisa que eu queria então deixar claro para vocês é que esse curso de introdução à engenharia aeronáutica é quase um pré-requisito para que você tenha um bom rendimento em todos os outros cursos que vão ser oferecidos. Ok? Então, esses conhecimentos, eles são dirigidos a todas as áreas da engenharia aeronáutica, da atividade ligada à engenharia aeronáutica. Vamos dar uma olhada, então, em alguns dos parâmetros que a gente utiliza convencionalmente na engenharia aeronáutica para classificar os aviões. Por exemplo, eu posso classificá-los pelo tipo e pela disposição das asas, onde as asas são fixadas, se é uma asa alta, se é uma asa média, se é uma asa baixa, né? Posso classificar os aviões pelo tipo de propulsão, se ele usa um motor convencional, se ele usa um motor a reação, né? A quantidade de motores, se ele utiliza um motor único, ou se ele utiliza vários motores, 2, 3, 4 motores. Posso classificar também pela superfície onde ele pousa e decola, se é um avião anfíbio, se é um avião terrestre, se é um avião, um hidroavião, né? Posso também utilizar a distância de decolagem e aterrissagem como um critério de classificação, né? Posso ter aviões que decolam em distâncias que eu chamaria de convencionais, em função do porte da aeronave, e posso ter aeronaves que conseguem operar tanto na decolagem quanto na aterrissagem em comprimentos de pista muito curtos para a categoria de avião, para peso de decolagem do avião. Então, todos esses critérios são utilizados, né, na classificação dos aviões. Por que é importante a gente conhecer essa classificação? Porque ao projetar, né, ao operar, né, ao ler os regulamentos, classificações semelhantes a essas vão estar presentes no dia a dia do engenheiro aeronáutico, ok? A gente, inclusive, vai procurar ter imagens de hangar em que a gente possa efetivamente mostrar algumas dessas configurações, ok? Vamos dar uma olhada nisso então agora no hangar. Bom, pessoal, a gente está aqui no hangar para mostrar para vocês por que uma aeronave voa, ou melhor, como uma aeronave voa. A gente faz parte do portal de Engenharia Aeronáutica e a gente vai falar de um assunto que é uma introdução à engenharia aeronáutica. Então é importante que a gente comece com os fundamentos. Afinal de contas, por que uma aeronave é capaz de se sustentar na atmosfera? Bom, nós não vamos ver isso diretamente nas aeronaves por enquanto. Agora nós vamos para o local mais importante do hangar, que é onde eu quero iniciar essa explicação. Talvez esse local seja uma surpresa para vocês. Nós vamos sair daqui, de perto das aeronaves, e vamos para a copa do hangar. Vamos ver o que vai dar isso. Bom, gente, a gente vai demonstrar aqui na copa, né, um lugar talvez meio inusitado para isso, o princípio básico da sustentação numa asa, num aerofólio. Para começar, a gente vai comentar sobre o efeito Coanda. Coanda foi um engenheiro aeronáutico romeno da década de 1910 1920. O que Coanda observou é a propriedade que os fluidos têm de acompanhar a superfície sobre a qual eles estão escoando, né? Isso é uma propriedade exclusiva dos fluidos. Isso não acontece, por exemplo, com sólidos, ainda que particulados. Só para a gente demonstrar o que é o efeito Coanda, aqui na copa, né?
Isso aqui é um pó de café, um sólido particulado, né? Qualquer que seja a velocidade que eu deixe esse pó de café sair do copo, vocês estão percebendo que ele deixa o copo, deixa a borda do copo, né? Sem que nenhum único pó tenda a acompanhar a superfície do copo. Ou seja, isso é um fluido particulado. Vamos agora repetir essa mesma experiência, mas usando agora um fluido, no caso a água. Bom, agora a gente vai ver como é o comportamento de um fluido numa superfície. Se eu permitir que a água, o fluido que nós estamos usando aqui no caso, saia rapidamente do copo, o comportamento é bastante parecido com o do sólido. Ele deixa a borda do copo sem que volte nenhuma parte. Mas se a velocidade for reduzida, vamos ver o que acontece. Olha que a água agora está voltando praticamente no final do copo. Ou seja, o efeito Coanda trata exatamente dessa propriedade. Um fluido em contato com uma superfície tende a acompanhar a geometria da superfície. Vamos agora mostrar como o efeito Coanda associado a um outro efeito demonstra o aparecimento da sustentação. O que a gente está vendo agora é uma massa de água fluindo na torneira, um fluido no caso, né? Se mantendo a prumo, se mantendo na vertical. Então é uma massa de água submetida à força gravitacional. Como não há nenhuma outra força atuando sobre essa massa, ela mantém a trajetória retilínea dela. Vamos ver agora o que acontece se eu colocar uma superfície curva nesse fluido. Então, a gente está usando uma colher. Se eu chego a colher até o contato com o fluido, inicialmente a colher também está suspensa a prumo, submetida também à força gravitacional. Então, se agora eu chego a colher no fluido, quando o fluido passa pela superfície da colher, a gente pode observar o seguinte, que por efeito Coanda, o fluxo de água foi defletido nessa direção. Olha só, dá para ver nitidamente que é a colher que faz esse papel, ok? Se o fluido de água sofreu a ação da colher, houve uma deflexão da massa do fluido, né? Isso significa dizer que essa massa de ar que está sendo impulsionada nessa direção, ela faz com que a colher se movimente na direção oposta. Se vocês observarem essa imagem horizontalizada, vocês vão ver que isso é muito semelhante ao que acontece na asa de um avião. O fluido originalmente retilíneo, na entrada da colher, ele sofre uma deflexão, que a gente chama de upwash, e na saída da colher, uma deflexão que a gente chama de downwash. Isso mostra que uma superfície convenientemente projetada é capaz de defletir um fluido e a reação sobre o corpo pode ser utilizada, por exemplo, como sustentação na asa de um avião. Ok? Obviamente que há uma força que não está sendo possível visualizar aqui, que é a força de arrasto. A força de arrasto, ela tende a puxar a colher junto com o fluido. Eu estou segurando a colher, eu estou sentindo esse aumento, como se o peso da colher aumentasse em contato com a água. Mas, infelizmente, o arrasto não é possível de ser demonstrado diretamente aqui. Uma sugestão que eu dou para vocês é repetirem essa experiência, observarem o que acontece com o fluxo, testarem colheres de tamanho diferente, de formatos diferentes, às vezes tentar fazer até um perfilzinho melhor, né? Fazer uma montagem. A gente aprende e fixa muitos conceitos experimentando. É uma ótima técnica de se aprender engenharia, ok? Bom, pessoal, a gente fez aquela demonstração anterior mostrando como surge a sustentação numa asa. Obviamente fizemos
de um modo simplificado, usando a colher. Agora a gente vai ter a oportunidade de ver um aerofólio real, né? Essa é a asa de uma aeronave, é um Seneca 3, né? E a gente pode distinguir nessa geometria do aerofólio, ou da asa propriamente dita, 4 regiões que são muito importantes. A primeira região que a gente distingue é essa que é a primeira a entrar em contato com a atmosfera. Esse é o chamado bordo de ataque da asa. Então essa região inicial da asa, ela vai direcionar o fluxo sobre a asa e na parte inferior da asa. Se a gente chegar no final traseiro da asa, a gente vai ver uma geometria diferente, uma geometria afilada. Isso é o que nós chamamos de bordo de fuga da asa, ok? É importante porque ele vai direcionar como o ar vai deixar a asa. Isso é importante para a geração da sustentação. Bom, nós podemos distinguir também uma superfície superior, que a gente chama de extradorso, e a superfície inferior, que a gente chama de intradorso. Então essas são as 4 partes da geometria de um aerofólio. Quando o ar, então, chega na asa, pelo que a gente já considerou antes, de efeito Coanda, ele tende a acompanhar a superfície. E, ao sair pelo bordo de fuga, ele vai ser defletido para baixo. É o que a gente chama de downwash do escoamento, ok? Exatamente o fato desse ar estar sendo direcionado para baixo, né? Essa superfície está modificando a massa de ar, de modo a acelerá-la para baixo, ou seja, está provocando uma ação na atmosfera. A reação contrária vai acontecer no corpo, que seria então uma componente para cima de sustentação, ok? Só que a gente tem que lembrar que isso não se dá sem um gasto de energia. Por quê? Para que isso aconteça, é necessário que a asa seja atravessada pelo fluxo. No caso da aeronave, o que a gente faz é movimentá-la na atmosfera. Isso cria uma resistência ao avanço da aeronave. Essa componente da força de reação aerodinâmica, que tende a frear a asa, tende a reter o movimento, é a componente que a gente chama de arrasto. Uma coisa que eu queria chamar muito a atenção de vocês. Ao longo da carreira do engenheiro aeronáutico, ele lida com sustentação e arrasto continuamente. E são vários os engenheiros que chegam mesmo a imaginar que sejam forças separadas, forças que podem ocorrer isoladamente. Isso não é o caso. O que a gente tem é sempre uma reação aerodinâmica. Dessa reação aerodinâmica, eu vou extrair uma componente que se opõe à direção da força-peso. Essa componente ela é ortogonal à direção do vento relativo. E vou ter também uma componente paralela à direção do vento relativo, que é arrasto. Quero chamar muita atenção para isso, para que não se fique com a falsa ideia de que sustentação e arrasto podem existir separadamente. Eu não consigo modificar a sustentação de uma asa sem que o arrasto também seja modificado, ok? Isso é importante que a gente tenha essa noção daqui para frente. Bom, continuando então no que a gente vem falando sobre a asa, né? A gente agora vai ver algumas outras definições que são importantes para que se conheça a geometria da asa. Uma delas é o que a gente chama de envergadura da asa. O que seria a envergadura? A envergadura é a distância que a gente tem de um ponto na extremidade da asa até o ponto da extremidade oposta da asa, ok? Essa envergadura, essa distância, ela é uma distância projetada, porque nós vamos ver em breve que alguns aviões têm um ângulo de diedro nas asas. Então, o que a gente chama de envergadura da aeronave é a distância entre a ponta de uma asa e a ponta da outra asa.
Com relação ao perfil, ao aerofólio, se eu pegar, agora nós já sabemos a definição, se eu pegar um ponto no bordo de ataque e um ponto no bordo de fuga, essa distância entre bordo de ataque e bordo de fuga é o que a gente chama de corda da asa ou corda do aerofólio. Então, a gente agora já tem uma definição do que seria envergadura, do que seria a corda da asa, ok? Bom, a gente tem que verificar também, quando vai definir uma asa, qual é a forma em planta que essa asa tem. O que seria forma em planta? Forma em planta, se eu estivesse vendo essa asa de cima, ou uma projeção dela, eu poderia ter uma geometria retangular, poderia ter uma geometria trapezoidal, poderia ter uma geometria bitrapezoidal, poderia ser uma asa elíptica, poderia ser uma asa delta. Vocês estão vendo que há uma diversidade de formas ou de formatos em planta de asa. Obviamente, quando isso acontece na engenharia, é porque a gente tem vantagens para cada uma delas. Obviamente, a gente tem também desvantagens em alguns casos, ok? Então, não há uma resposta adequada para a pergunta qual é o melhor formato em planta para a asa de um avião. Isso é definido pela missão que a aeronave vai desempenhar. O que eu pretendo na minha aeronave? É desempenho alto, docilidade de operação. Então, tem uma série de fatores que vão permitir ao projetista fazer uma boa escolha entre as várias opções possíveis e optar por uma delas, ok? Um outro dado importante quando a gente trata com a engenharia das aeronaves é a chamada superfície alar ou área alar, ok? A gente quer chamar a atenção o seguinte, que essa área alar é uma área projetada da asa, ok? E com um dado bastante curioso para quem ainda não tem esse conhecimento. Essa região daqui até aquele ponto ali é coberto pela fuselagem. Mas essa região é considerada, a projeção dela é considerada também área alar, ok? É importante que a gente se lembre disso. A sustentação da asa, dessa semi-asa, ela não se interrompe nesse ponto para continuar no ponto seguinte. Na realidade, a sustentação se distribui, inclusive, sob a região coberta pela fuselagem. Então, quando a gente falar em área alar, né, eu vou considerar essa área projetada, incluindo a porção ocupada pela fuselagem, ok? Bom, outra coisa que eu posso distinguir nas asas é a posição com que ela é fixada na fuselagem. Nesse caso específico desse Cessna, a gente está vendo que a posição é superior. A asa é fixada na parte superior da fuselagem. Isso é o que a gente chama de uma aeronave de asa alta, ok? Se a gente observar essa aeronave no fundo, um Seneca, a gente vai ver que a asa é fixada na parte inferior da fuselagem. É o que a gente chama então de uma asa baixa, ok? De novo, aquela consideração que a gente fez antes. Eu tenho situações diferentes ou alternativas para posicionar a asa em relação à fuselagem. Nesse caso, de novo, qual é a solução mais adequada? Asa alta ou asa baixa? A gente não tem isso como uma definição absoluta para qualquer tipo de aeronave. Tanto uma configuração quanto a outra vão apresentar vantagens e, obviamente, desvantagens também. Cabe ao projetista fazer a seleção dentro do projeto da aeronave que se propõe a projetar, ok? Existe uma alternativa que a gente chama de asa média. A gente não tem, no momento, um exemplo de uma aeronave com asa média. Que a fuselagem, na linha mediana dela, recebe a fixação da asa. Essa configuração, a gente vai ver que também
tem vantagens e desvantagens, semelhantes à asa alta e à asa baixa. Mais à frente no curso, todas essas definições, né, de vantagens e desvantagens vão ficar bastante claras para vocês. Mais um dado importante seria com relação ao ângulo que as asas, as semiasas fazem entre si. Vocês estão vendo que nessa aeronave, as asas, as duas semiasas, elas pertencem a um único plano. Se a gente observar agora a aeronave Seneca, é nítido que cada uma das semiasas, ela tem um ângulo em relação a outra semiasa, ok? Esse ângulo, parece um V, né? É o que a gente chama de ângulo diedro, ou diedro das asas. No momento, a gente está simplesmente definindo esse ângulo, essa configuração. Mais à frente, a gente vai ver que isso é uma maneira que a gente tem de modificar parâmetros de estabilidade da aeronave. Só agora na nossa parte introdutória, em princípio a gente pode dizer, de modo bastante simplificado, que a configuração em diedro, né, ela aumenta a estabilidade do avião, e a configuração sem o diedro, não que ela reduza, ela não produz esse aumento de estabilidade. Okay? Uma outra maneira de classificar a asa dos aviões é com relação à fixação que ela tem em relação à fuselagem. Se a gente observar essa asa, ela é fixada no ponto superior da fuselagem, mas ela tem adicionalmente uma outra fixação, vocês estão vendo aqui, né, que parte de um ponto da envergadura da asa até a parte inferior da fuselagem. Essa estrutura que vocês estão vendo é o que a gente chama de montante da asa. Qual é a finalidade? Em princípio, o que a gente quer com a incorporação do montante na asa é facilitar o trabalho que a asa tem de suportar a flexão causada pela sustentação. Imaginem que quando a aeronave está voando, existe uma força distribuída ao longo da envergadura. Essa força é que está se opondo ao peso. Isso gera uma flexão na minha asa, ok? Se a flexão está excessiva de alguma forma para a asa que eu quero projetar, em função do tipo de material que eu vou usar, da dimensão que eu tenho para colocar a viga, que é a minha longarina, eu posso recorrer a esse auxílio. Quando eu coloco o montante, né, nesse trecho coberto pelo montante, quando a asa tende a fletir para cima devido à sustentação, esse movimento, essa flexão vai ser retida por uma tração que vai aparecer aqui no montante. Ok? Então, o montante facilita o trabalho da asa nesse sentido. Isso, como a gente falou que é um esforço de tração, eventualmente eu poderia colocar um cabo nessa região. Mas a gente tem que lembrar que a asa ela não sofre esforços exclusivamente positivos, o que a gente chama de positivo, sustentação nesse sentido. Imagine num pouso ou mesmo numa situação de voo, em que haja uma inversão da direção do escoamento, eu posso ter flexão na asa para baixo, ok? Nesse caso, o cabo não resistiria a esse esforço, obviamente. Então, os montantes rígidos têm essa função. Eles resistem tanto aos esforços, que a gente chama de esforços de G positivo, né, que tendem a flexionar a asa para cima, quanto aos esforços de G negativo. Nesse caso, eles estariam sendo comprimidos e não tracionados. Um outro dado curioso a observar dos montantes é que o formato deles, se eu fizer um corte seccional, vocês vão ver que é basicamente um aerofólio, ok? Eu não estou aqui
com a intenção de gerar uma sustentação no montante. Não é essa a proposta. A proposta é reduzir o arrasto. Se eu tivesse um tubo de seção circular, eu teria a mesma resistência, mas com um arrasto muito majorado. Ok? Bom, do ponto de vista de nomenclatura, as asas em que a fixação faz uso dessa estrutura auxiliar do montante é chamada de asa semi-cantilever, ou asa com montante. Nós podemos ver na aeronave que está atrás, no Seneca, essa asa baixa. Nesse caso não há uma estrutura auxiliar. A asa tem uma única região de fixação na fuselagem. Essa é a chamada asa cantilever, ou asa sem montante. Quero chamar a atenção para o fato de que, pelo fato das aeronaves de asa alta, né, usarem montantes, pode ficar implícito que toda aeronave de asa alta tem que recorrer a essa estrutura auxiliar. Isso não é verdade, né? Nós vamos ver um exemplo agora de uma aeronave, também uma aeronave da linha Cessna, de asa alta, mas cantilever, sem montante. Só para ilustrar o que a gente comentou, de novo aqui uma aeronave da Cessna, com asa alta, e vocês estão vendo que ela não apresenta o montante, a estrutura auxiliar. No caso que vocês estão vendo aqui, é simplesmente um sistema de suporte para apoio no solo. Esse macaco, inclusive, é interessante notar que todas as posições em que esses suportes de apoio são colocados são pré-definidos no manual. Num capítulo do manual que trata de suporte ou apoio no solo, você vai achar a definição de onde colocar os macacos, a gente chama de macacos, para içamento da aeronave, para elevação da aeronave, ok? Mas vocês estão vendo então que é uma aeronave de asa alta e não tem um montante. É uma aeronave asa alta cantilever. Bom, a gente vai aproveitar a oportunidade de ter uma asa em manutenção, uma semi-asa aberta, para mostrar alguns componentes, alguns detalhes de como é fabricada a asa de um avião, né? Então, vocês podem ver que a gente tem aqui o revestimento. O revestimento, nesse caso, dessa aeronave, é um revestimento metálico. São geralmente feitos em chapas de alumínio, alumínio chamado alumínio aeronáutico, alumínio do grupo, normalmente grupo 20-24. E são espessuras realmente finas. Numa aeronave desse porte, tipicamente a gente utiliza chapas que têm uma espessura inferior a 1 milímetro, mas que estão completamente dimensionadas para suportar todos os esforços, ok? Bom, para que a sustentação, no caso aqui, a gente está com essa asa no cavalete, ela está na posição invertida. A gente está vendo aqui o intradorso e aqui o extradorso. A sustentação em voo normal se dá nesse sentido. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: quando a sustentação aparece, a asa tende a fletir, porque eu tenho força distribuída ao longo da envergadura. O principal elemento para resistir a essa flexão, a esse esforço fletor, é essa peça chamada de longarina. O que é a longarina? É uma viga que percorre toda a envergadura da asa, ok? Nessa longarina, que é formada por mesas também de alumínio, né, com espessura bastante grandes, no caso, e uma alma entre as mesas, ok? Isso é uma viga que permite resistência à flexão. Mas se essa longarina estivesse livre do restante da asa, eu poderia ver que não há resistência nela à torção. E esse é um esforço que a asa também deve resistir. Por isso é que a gente tem, então, outras estruturas além da longarina. Por exemplo, no interior do revestimento, né, a gente tem estruturas chamadas, ou componentes chamados nervuras, né? São essas peças aqui. As nervuras têm como função básica gerar a geometria que eu quero do meu aerofólio. Vocês estão vendo que ela define o formato da seção transversal da asa.
mas ela tem também o papel de permitir que se faça uma caixa de torção à frente da longarina. Se eu observar, eu tenho aqui a longarina, na longarina eu tenho fixada a nervura e sobre as várias nervuras, as nervuras estão interpostas em intervalos de mais ou menos 500 milímetros, no caso dessa asa, né? Quando eu faço o fechamento com revestimento, esse conjunto fica resistente à torção. Imagine uma garrafa PET, né? Enquanto ela está fechada, né, toda fechada, se eu tentar torcê-la, ela vai resistir à torção. Obviamente que por ter parede fina, se eu fizer um esforço torsional muito grande, essa garrafa vai sofrer deformações. Isso é o que a gente chama, no caso, de uma flambagem, né, no revestimento. Okay? Para que isso não aconteça, a gente tem essas estruturas que são chamados de reforçadores longitudinais, que vão permitir que esse revestimento resista à torção também. Okay? Então, basicamente, aqui a gente vê uma estrutura básica de uma asa. A longarina resistindo aos esforços de flexão, né? O revestimento e as nervuras contribuindo para formar uma caixa de torção que vai resistir aos esforços torsionais. Para que o revestimento não enrugue, a gente tem então esses reforçadores longitudinais. Nas aeronaves de grande porte, basicamente os mesmos componentes vão estar presentes, obviamente em dimensões e materiais diferentes. Okay? A gente está descrevendo então o comportamento aerodinâmico da asa. Nesse caso, a gente já viu que o aerofólio, ao defletir a atmosfera, ao defletir o ar que passa por ele, produz como reação a sustentação. A gente ainda não entrou num capítulo de fundamentos de aerodinâmica, que vai ser visto posteriormente, mas a gente já pode adiantar o seguinte: quais são os parâmetros que geram sustentação numa asa? Bom, o primeiro deles é o formato em si do perfil. E aí, o que a gente pode distinguir é o seguinte: perfis que tenham uma curvatura maior, a gente pode perceber nitidamente aqui, ó, que eu tenho uma curvatura na região do extradorso e uma curvatura diferente na região do intradorso. Eu posso pegar uma curvatura média, que a gente chama de linha de Camber de um perfil. Essa linha de Camber é como se eu pegasse pontos equidistantes do extradorso e do intradorso ao longo de toda a corda. Então, essa linha de Camber, ela me indica a curvatura que o meu perfil tem. Quanto maior a curvatura, em princípio, maior a sustentação que o aerofólio vai gerar. Okay? Uma outra coisa é com relação à espessura do perfil. Perfis mais espessos tendem a gerar uma maior sustentação. Ok? Por que eu estou falando sobre isso? Pelo seguinte: quando a minha asa, quando a minha aeronave, melhor dizendo, está fazendo um voo reto, nivelado, o que eu quero chamar a atenção é que a sustentação produzida por essa semiasa direita é igual à sustentação produzida pela semiasa esquerda. E a aeronave vai se manter num voo reto, nivelado. Mas em algumas ocasiões, eu quero girar a minha aeronave em relação ao eixo longitudinal, o eixo que atravessa a fuselagem, para que eu possa manobrar de alguma forma a minha aeronave. Esse tipo de movimento é chamado de movimento de rolamento, ok? Nesse caso, o que eu posso fazer é promover um desequilíbrio entre a sustentação dessa semiasa e da semiasa oposta. Imagine que eu estou fazendo um voo reto nivelado. A sustentação nessa semiasa é idêntica a essa. Se eu quiser agora girar, eu posso aumentar a sustentação nessa semiasa. E nesse caso, eu faria o rolamento da aeronave. Bom, como produzir essa variação de sustentação? A gente tem uma parte na asa que permite uma movimentação no sentido angular, ok?
Então, se a gente observar, a gente tem nessa extremidade da semiasa o que a gente chama de aileron. É uma superfície aerodinâmica de comando, né? E essa superfície é móvel. Vocês estão vendo que eu posso movimentá-la num sentido e no outro, ok? Bom, olha como a coisa funciona então. Meu avião originalmente voando nivelado. Eu quero agora rolar o avião para essa posição. Se eu faço isso aqui, essa região da minha semiasa, vocês estão vendo que eu aumentei a curvatura dela, aumentei o camber. Isso vai promover um aumento de sustentação. E essa asa vai começar a se elevar, ok? Esse é o sistema de comando de rolamento. Se eu observar agora como é a posição do aileron na asa oposta, a gente vai ver uma diferença. Uma pergunta para vocês. Vocês acham que na outra asa eu vou ter essa mesma curvatura para baixo? Ou seria uma coisa diferente? Vamos lá dar uma verificada nisso então. Olha, agora a gente está vendo que o aileron está defletido exatamente na direção oposta. Ou seja, se originalmente a asa tinha essa curvatura normal do aerofólio, eu agora acrescentei uma curvatura nessa região na direção oposta. Isso vai fazer com que a sustentação dessa semiasa seja menor do que antes. Então, olha que coisa interessante. A gente criou simultaneamente um ganho de sustentação na semiasa direita e promoveu uma perda de sustentação na semiasa esquerda. Isso que permite que o rolamento seja feito. Obviamente, eu posso inverter a movimentação dos ailerons e conseguir o rolamento no sentido oposto, ok? Só como uma informação adicional, se eu observar o ângulo com que esse aileron se deflete para cima, vocês estão vendo que esse ângulo é maior do que ele se deflete para baixo. Isso é o que nós chamamos de comando diferencial de aileron. Os ailerons que se defletem para cima apresentam uma deflexão maior do que quando ele se deflete para baixo. Existe um motivo para isso, que a gente vai deixar bastante claro quando estiver tratando das superfícies de comando e como elas funcionam do ponto de vista de forças atuando na aeronave. Isso vai ser visto numa parte posterior do curso. Bom, a gente está no interior de uma aeronave, um Beech C-90, em manutenção, para que a gente mostre como os comandos são feitos na aeronave, já que a gente falou dos ailerons. Esse é o manche da aeronave, esse é o manche tipo volante, existem os manches tipo alavanca, nós vamos mostrar depois. Quando eu quero comandar um rolamento em que a minha semiasa direita se eleve e a semiasa esquerda abaixe, o que eu vou fazer é essa movimentação. Dá para observar então que o aileron da semiasa esquerda foi defletido para cima. Isso significa dizer que a sustentação dessa asa vai ser reduzida e essa semiasa vai abaixar. Se eu fizer agora a movimentação na direção oposta com o manche, essa movimentação, pode ser percebido que o aileron agora criou um camber para baixo. E essa semiasa, que antes tinha tido uma perda de sustentação, vai ter agora um ganho. Exatamente o oposto disso ocorre na outra semiasa. Com isso, a gente consegue, então, comandar o rolamento da aeronave. Bom, essa alavanca de comando, né, o manche, ela além do movimento de rotação, que a gente já mostrou que comanda os ailerons, ela permite também uma movimentação longitudinal. Eu posso empurrar o manche para frente, isso vai produzir na aeronave um movimento que a gente chama um movimento de arfagem de picada. O nariz da aeronave vai descer em relação à linha do horizonte. E posso também promover um movimento para trás, nesse caso agora,
eu vou fazer com que a aeronave cabre, esse movimento de arfagem, em que o nariz se dirige para cima, chama cabrar ou cabragem. Dessa forma, então, eu comando uma superfície aerodinâmica na cauda da aeronave chamada profundor. Quando eu estou nessa posição, em que o manche está na posição neutra do ponto de vista de arfagem, o profundor vai estar praticamente alinhado com a parte fixa da superfície chamada estabilizador horizontal. Se agora eu empurro o manche para frente, isso significa dizer que eu vou levar o nariz da aeronave para baixo, é a mesma coisa que dizer que a cauda vai ser elevada. Para que a cauda seja elevada, eu vou defletir o meu profundor para baixo, ok? No caso inverso, se eu puxo o manche totalmente na minha direção, né, eu quero agora cabrar o avião, isso significa fazer o quê? Abaixar a cauda ou elevar o nariz. Como eu estou comandando na cauda, esse abaixamento de cauda é feito criando um camber na direção negativa, ou seja, levando o profundor para cima, ok? Eu queria aproveitar para mostrar para vocês o seguinte, que os movimentos de manche são completamente independentes entre si, mas podem ser feitos simultaneamente. Por exemplo, se eu estou com o manche neutro, do ponto de vista de arfagem e do ponto de vista de rolamento, a minha aeronave vai se manter reta nivelada. Se eu faço movimentações de aileron, a minha aeronave vai sofrer rolamentos. Se eu faço movimentos de cabragem ou de picagem, ela vai ter os movimentos de arfagem. Mas eu posso, por exemplo, se eu faço isso com a aeronave, eu estou girando o manche no sentido horário e estou puxando o manche na minha direção. Isso significa uma curva ascendente com rolamento à minha direita, ok? Só para que vocês percebam como é feito mecanicamente, no caso dessa aeronave, o comando do profundor, a gente tem esse tubo de torque que é solidário com o profundor. Vocês estão vendo que aqui, ó, nessa região, existe um mancal que permite que esse tubo de torque gire, e junto com ele o profundor. E aqui é o que a gente chamaria de um guinhol. No guinhol a gente tem esse tubo de comando, ok? Quando o manche é movimentado pela ação do piloto, esse tubo vai ser empurrado nessa direção ou puxado nessa direção. Isso é que vai produzir o movimento de profundor. Se vocês observarem, do lado oposto, o profundor do lado direito tem exatamente a mesma geometria, a mesma configuração, ok? Nós vamos pedir agora para que seja acionado pelo pessoal que está na cabine de comando, para que seja acionado o manche para a gente mostrar o mecanismo funcionando. Então aqui a gente está na posição neutra. Agora o manche está sendo movimentado na direção de permitir com que o profundor abaixe. Okay? Esse tubo girou, o profundor veio para baixo. Isso significa dizer então que eu criei esse camber nessa direção. A cauda então subiu. Se a cauda subiu, o nariz foi abaixado. Ok? Agora a gente vai fazer a movimentação no sentido oposto. Olha, o manche agora está produzindo uma deflexão para cima do profundor. Nesse caso, o camber está invertido, a cauda vai ser abaixada e o nariz da aeronave vai ser projetado para cima, no movimento que a gente chama de cabragem. Ok? Então, uma coisa que eu queria que vocês percebessem, né, a qualidade da proteção anticorrosiva que é visível nessa região. Vocês vão se acostumar a ver esse padrão esverdeado nas peças de alumínio. Esse é um cromato que é usado como uma pintura que permite que o alumínio fique livre de corrosão. Ok? Isso vocês vão ver em todas as aeronaves. Bom, é possível verificar nesse ângulo o perfil de aerofólio da empenagem horizontal dessa aeronave. Se vocês observarem bem,
não há uma diferença sensível entre a curva do extradorso e a curva do intradorso. Esse perfil é praticamente simétrico. Isso se deve ao fato de que no voo reto horizontal da aeronave, quando os comandos estão na posição neutra, né, eu não preciso de gerar sustentação positiva ou negativa na cauda. Na realidade, isso que eu falei não é rigorosamente correto. Por quê? A gente vai ver, quando entrar em fundamentos de estabilidade e controle, que, de alguma forma, eu gero uma pequena força para baixo na cauda. Nós vamos explicar o motivo disso para estabilizar, para tornar o avião estável. Mas é uma força bem pequena quando comparada à sustentação da asa, obviamente. Então, no caso aqui dessa superfície de comando, né, conjunto de profundor e estabilizador horizontal, quando eu comando, agora a gente já sabe que através da ação do manche, eu posso fazer a deflexão no sentido de criar essa curvatura. Agora a gente já sabe que aqui eu vou levar a cauda para cima, ou o nariz para baixo, movimento de picada, ou movimento de cabrar invertido. Um dado interessante é observar que o ponto de articulação é bem traseiro em relação à corda. Agora já sabemos que isso aqui é a corda do perfil da empenagem horizontal. E há essa parte à frente do ponto de articulação, que a gente chama de horn, ok? O horn ele me oferece duas possibilidades. Uma delas é ajudar na força necessária ao comando. Por exemplo, quando eu começo a defletir o profundor para cima, né, a passagem do ar no horn ajuda de alguma forma, por arrasto agora, a manter o estabilizador, o profundor defletido. A mesma coisa para baixo, né? O ar batendo nessa parte do horn vai ajudar no comando. E uma outra função muito útil no horn é que eu posso usar essa parte à frente da articulação para colocar uma massa de tal sorte a equilibrar o peso atrás e à frente do eixo de articulação, ok? Isso é o que a gente chama de balancear estaticamente uma superfície de comando, né? Aqui, nesse caso, vocês estão vendo que a superfície não está completamente balanceada. O eixo de articulação está aqui, o peso próprio do profundor está fazendo com que ele fique para baixo. Mas eu poderia ter um profundor completamente balanceado, em que o peso colocado nessa região do horn seria suficiente para balanceá-lo. Nós vamos explicar, então, agora, por que se faz isso. Para que a gente entenda, então, a função, uma das funções possíveis para o horn e o que ela traz para a aeronave, a gente comentou sobre o desbalanceamento estático que o profundor pode ter. Imagine que isso aqui fosse um profundor, está representado aqui por uma seção a barrazinha metálica. Bom, como a gente pode ver, nessa posição está o centro de gravidade desse conjunto. Se isso fosse um profundor real, né, a gente veria o seguinte, que a região em que o meu sistema, né, ou o meu eixo de comando está presente, ele é próximo ao bordo de ataque do profundor, né? Ou seja, ele vai estar longe do centro de gravidade. Ele vai estar, por exemplo, numa posição como essa. Quando eu sustento essa barra pelo centro de gravidade, pela definição de centro de gravidade, ela não gera momento. Mas se eu tentar sustentá-la por aqui, ó, obviamente ela vai para essa posição, ok? Bom, o que isso tem a ver com o voo da aeronave, com a segurança do voo da aeronave? Como a articulação do profundor está afastada do centro de gravidade, né, eu tenho que ter um atrito ou uma força de comando que permita manter o profundor na posição que eu quero, ok? Eu aqui estou exercendo uma força de atrito para impedir essa rotação, ok? Bom, essa força é relativamente pequena durante o voo. Mas agora nós vamos imaginar uma situação
que é muito comum de acontecer durante o voo. Eu entro numa região de turbulência. Primeiro vamos ver o comportamento com articulação no centro de gravidade. Se o avião começa a oscilar numa turbulência forte, olha o que vai acontecer com o profundor. O profundor vai fazer uma movimentação em que, como eu estou fazendo propositadamente coincidir a articulação com o centro de gravidade, ele não rotaciona. Mas se eu tivesse com essa pequena força de atrito, que mantinha o profundor na posição neutra, num voo normal, ao pegar uma turbulência, ele ia oscilar. O que significa uma oscilação de profundor? Ele ia acentuar a movimentação da aeronave. Isso pode acarretar uma falha catastrófica. Então, vocês estão percebendo, uma das tarefas que a gente tem na aeronave é manter essas superfícies balanceadas estaticamente, para que elas não provoquem movimentos indesejáveis numa situação de turbulência. Depois a gente vai voltar a falar nisso quando falar de manutenção de aeronaves. Nós vamos ver agora a empenagem vertical da aeronave. A empenagem vertical é composta por uma parte fixa, que a gente chama de deriva ou estabilizador vertical, semelhante ao estabilizador horizontal da empenagem horizontal. E uma parte móvel, que é o leme direcional, né, semelhante ao profundor no caso da empenagem horizontal. Qual é a função do leme? O leme vai permitir que a proa da aeronave seja modificada. Esse é o movimento que a gente chama de movimento de guinada, ok? Então, vamos imaginar primeiro a aeronave voando em voo retilíneo, sem mudança de proa. Se eu fizer um corte seccional, eu vou ver um aerofólio, semelhante ao que a gente vê na empenagem horizontal ou na asa. E é um aerofólio simétrico, em princípio, né? Isso significa dizer que o ar, ao fluir pelos dois lados dessa minha superfície, ele gera uma sustentação que é anulada pela sustentação oposta. Então a cauda do avião não vai sofrer nenhuma força no plano horizontal, ok? Isso faz com que o avião permaneça em linha reta. Imagine agora que eu queira guinar o meu avião para a esquerda. Eu quero que a proa do meu avião tome uma direção à esquerda do rumo atual, né? Isso significa dizer que eu vou ter que empurrar a cauda da aeronave nessa direção. E, por conseguinte, eu vou girar a aeronave em relação a um eixo imaginário vertical. Como fazer isso? Da mesma forma que a gente viu, por exemplo, para os ailerons ou para o profundor, né? Eu gero um camber na minha superfície que antigamente não teria esse camber quando está na posição neutra. Por exemplo, se eu faço essa deflexão, né, eu criei esse camber aqui, né, na direção oposta ao camber aparece uma força que a gente está chamando aqui de sustentação, né? Isso levaria a cauda nessa direção e, por conseguinte, o nariz da aeronave na direção esquerda. Eu posso fazer exatamente o oposto na outra direção. Essa superfície de comando, o leme, ela é comandada pelos pedais na cabine de comando. De tal sorte que se o piloto pressiona o pedal esquerdo, né, o leme é comandado nessa direção e a aeronave guina para a esquerda. Se eu pressiono o pedal direito, o leme vai nessa direção e eu guino para a direita. Ok? O que acontece é que essa guinada ela não vai produzir um movimento coordenado na aeronave. Se eu aplicar exclusivamente os lemes numa direção ou na outra, os pedais, melhor dizendo, a curva que eu vou produzir na aeronave vai ser uma curva derrapada, ok? A aeronave vai mudar a atitude de proa, mas vai derrapar nessa curva. Não é isso que eu quero. A maneira correta de fazer a curva da aeronave, a curva coordenada, é a seguinte. Se eu quero fazer essa movimentação e não quero derrapar, eu quero que a minha proa
mude para lá, eu vou fazer um movimento curvilíneo, um movimento circular. É preciso que apareça uma força centrípeta mantendo a minha trajetória circular. Como eu faço isso? Quando eu estava com a aeronave nivelada, né, eu tinha sustentação nas duas semiasas idênticas e o avião estava nivelado. Se eu quero guinar para a esquerda, observe que coisa interessante. Se eu uso os ailerons e produzo esse rolamento, apareceu uma componente agora de força na direção centrípeta. Essa é que efetivamente vai me ajudar na guinada. Então, para fazer uma curva, eu não aplico comandos exclusivamente de Leme. Simultaneamente, de maneira coordenada, eu faço o rolamento e, durante a execução do rolamento, eu comprimo o pedal fazendo a guinada. Isso permite o que a gente chama de uma curva coordenada. Nós vamos ver isso com mais detalhes em fundamentos de estabilidade e controle, ok? Vamos comentar um pouco sobre a propulsão de uma aeronave. A gente, quando falou das asas, a gente deixou claro que para que a asa gere a força de sustentação, é necessário que haja um movimento relativo entre a asa e a atmosfera. É preciso que a aeronave se desloque na atmosfera. A gente comentou também que eu, infelizmente, não obtenho como resultado da passagem da asa pelo ar só a força de sustentação, só a componente de sustentação que é que me interessa. Infelizmente, associado ao processo, a gente tem uma força que tende a frenar o avião ou a reter o avanço da aeronave, que é a força de arrasto. Se essa força está presente no voo, né, e eu quero manter a aeronave ou voando em velocidade constante, ou mesmo acelerando a aeronave, é preciso que apareça uma força de tração se opondo à força de arrasto. Eu tenho mais de uma alternativa para fazer essa propulsão. Eu posso usar, por exemplo, um motor a reação. Como o nome indica, motor a reação, significa dizer que eu posso criar uma máquina, uma turbomáquina, em que eu consiga jogar ar ou gases de escape para trás, né, uma massa bastante grande de gases, constituindo o ar quente e mais os gases do combustível queimados, na direção oposta ao voo. Isso seria a minha ação. Como reação, daí o nome motor a reação, eu teria então a propulsão da aeronave. Esses motores são os que equipam aeronaves de grande porte, né? No caso das aeronaves de pequeno porte, eu uso um recurso aerodinâmico relativamente simples, né, para produzir também o efeito de tração. Então, se a gente observar agora a pá de uma hélice, o que a gente vai ver é que ela tem uma geometria muito semelhante àquela que a gente viu para a asa, que a gente viu para a empenagem horizontal, para a empenagem vertical, né? Ou seja, a gente tem um camber, né? Eu tenho aqui uma curvatura nessa superfície anterior da hélice, né, maior do que a curvatura que eu tenho na parte posterior. Então eu gero um perfil. É possível, inclusive, observar a presença de um bordo de ataque, de um bordo de fuga, em tudo semelhante ao que a gente viu para a asa, ok? Bom, no caso agora, se eu movimentar essa pá, se eu fizer com que essa pá gire, por exemplo, nessa direção, aqui está o bordo de ataque, né, o ar vai fluir pela superfície da pá. Essa reação aerodinâmica gerada, de novo, de modo análogo ao que eu comentei para a asa, eu posso decompor numa componente nessa direção do voo. Isso é a minha tração. Ela é semelhante à sustentação da asa, ok? E, da mesma forma, vale aqui o princípio básico de aerodinâmica. Se eu gero, com a minha reação aerodinâmica, uma força de sustentação, eu tenho uma força de arrasto também, né? Essa força de arrasto vai tentar impedir a movimentação da hélice. Para que eu vença essa resistência, eu tenho o torque de acionamento do motor. Então, nesse caso, eu tenho um motor em tudo semelhante ao motor de um automóvel.
O virabrequim, né, vai trazer o torque disponível desse motor para o acionamento das hélices. Ok? Então, basicamente, a hélice é isso. É uma asa rotativa, em que a tração aparece de modo análogo ao movimento da asa na atmosfera, produzindo sustentação. Mas a gente tem diferenças fundamentais. Quais que seriam essas diferenças? Quando a asa passa pela atmosfera, o que a gente vai perceber é que qualquer seção, qualquer corda de aerofólio da asa, né? Qualquer aerofólio da asa, em qualquer ponto da envergadura, vai estar submetido praticamente à mesma velocidade. E no caso da hélice agora, como é que isso funciona? Olha, se a hélice está girando, essa corda, essa região, melhor dizendo, da pá, vai percorrer um disco muito maior do que, por exemplo, essa seção de aerofólio aqui. Isso gera um problema sério, né, no projeto aerodinâmico das hélices, que é essa enorme diferença entre a velocidade que atravessa a pá numa posição ou em outra. Ok? Isso leva a um desbalanceamento nas forças de tração. Como que eu posso, em parte, minorar esse problema? Se a gente observar a hélice, a gente vai ver que a pá tem uma forte torção. Isso significa dizer que o ângulo que a corda faz com relação ao plano vertical, ela vai se modificando ao longo da pá. Se vocês observarem, vamos pegar agora uma vista da pá nessa direção, que isso vai ficar mais claro de ser enxergado. Bom, a gente verifica então que aqui é o bordo de ataque da hélice, aqui o bordo de fuga, né? Aqui então seria a corda, né, de cada seção de aerofólio. O que eu posso observar é que o ângulo feito entre essa parte do intradorso e o plano vertical vai se modificando à medida que eu avanço com a pá. Então não sei se está dando para perceber a torção que eu vou fazendo ao longo da envergadura da pá, ok? Isso significa dizer o seguinte: nessa região em que eu tenho um menor disco percorrido pela pá, por conseguinte, no mesmo tempo, obviamente, então nessa região a velocidade devido à rotação da pá é menor do que nessa região. Por isso, então, que eu modifico o ângulo de ataque da pá, de tal sorte a compensar essa diferença de velocidade. Daí o fato da gente ter essa torção, ok? Bom, uma outra coisa que a gente deve notar com relação às pás é que, no caso dessa aeronave especificamente, eu tenho uma aeronave bipá, eu tenho duas pás de hélice. Se a gente observar outras aeronaves, a gente vai ver aeronaves com hélices tripás, quadripás, pentapás, né? Qual é o motivo disso? Imagine o seguinte: para que eu tenha então a possibilidade de absorver a potência do motor, capaz de mantê-lo, de manter a aeronave voando em velocidades altas, ou mesmo acelerar, né? Eu preciso de uma superfície aerodinâmica, né, capaz de movimentar uma quantidade de ar suficientemente grande para fazer isso. Uma coisa que eu poderia fazer é aumentar, por exemplo, o diâmetro da minha hélice. Eu quero mais tração, vamos fazer uma hélice maior. Qual é a implicação disso? Se a minha hélice fosse maior, ela tocaria o chão na decolagem. Isso exigiria que eu fizesse trens de pouso mais altos. Ou seja, a gente sabe que do ponto de vista aerodinâmico seria benéfico uma hélice com grande envergadura. Do ponto de vista prático, para a aeronave, isso exigiria uma série de mudanças. Então, nesse caso, a gente faz uma hélice, por exemplo, tripá, e não mais a bipá, ok? Mas isso não resolve completamente o meu problema. Por quê?
Quando uma pá avança no seu movimento de rotação, ela perturba a atmosfera circundante a ela. A pá que vem logo atrás, ela já está submetida a uma atmosfera perturbada. Ok? Se eu tiver uma hélice monopá, uma única pá, essa perturbação é menor. Da mesma forma que se eu aumento o número de pás, o que isso vai acarretar é uma grande perturbação da passagem de uma das pás em relação às outras. Por isso é que há um limite para que se faça hélices com um número de pás muito grande. Ok? Isso impede, então, que a gente tenha motores com grande potência acionando aeronaves de grande porte. Isso não é, do ponto de vista de eficiência, o ideal. Por isso é que a gente, a partir de uma dada velocidade, né, e de um dado peso de decolagem de aeronaves, forçosamente a gente tem que partir para os motores a reação. A gente vai voltar a falar do projeto aerodinâmico de hélices e das implicações de manutenção em outra parte do nosso curso. Bom, se a minha aeronave tem um porte maior, ou às vezes eu desejo uma maior velocidade de voo, eu tenho que recorrer a uma maior potência para vencer o arrasto. Nesse caso, eu posso, se quiser continuar com uma aeronave monomotora, eu teria que aumentar de alguma forma a área disponível para as pás de hélice. E isso, como a gente já viu, pode se tornar impraticável. Uma alternativa bastante interessante e comum é adotar 2 motores, ok? Cada um deles, obviamente, acionando um conjunto de pás. Isso tem inúmeras vantagens. A primeira, óbvia delas, é conseguir uma potência maior para o voo, ok? A segunda vantagem é que caso eu tenha uma pane, né, que impeça completamente o funcionamento do motor, ou que pelo menos degrade a potência que ele possa entregar, né, no caso de uma aeronave monomotora, eu não tenho nenhum recurso adicional a fazer. Eu vou ter que fazer um voo planado, né? Aliás, é uma coisa que a gente tem que deixar claro, a perda de potência em voo numa aeronave monomotora não significa necessariamente uma queda do avião. O avião tem condições de fazer um voo planado, desde que hajam alternativas no solo que permitam um voo de emergência, e isso vai ser feito de modo seguro. No caso de uma aeronave bimotora, se eu tenho a perda de potência num dos motores, eu consigo me manter voando, né? Obviamente não mais com o desempenho anterior, mas eu vou conseguir me manter voando até uma alternativa mais favorável para o meu posto de emergência. Pode se dar, por exemplo, no aeroporto próximo. Isso aumenta enormemente a confiabilidade da aeronave, ok? Como tudo que a gente vai ver em engenharia, as vantagens, infelizmente, são acompanhadas de desvantagens também. Vamos examinar isso, que vale a pena. Imagine uma aeronave monomotora, como a gente viu anteriormente. Eu tenho um eixo longitudinal da aeronave e o meu motor está colocado nesse eixo. Quando a hélice exerce tração sobre a aeronave, a tendência é que a aeronave se mantenha voando em linha reta. Como funciona num bimotor? Eu tenho tração nesse motor, motor esquerdo, tração no motor direito. Se os dois motores estão desenvolvendo a mesma potência e as hélices, por conseguinte, estão gerando a mesma tração, esse fator permanece. Em relação ao eixo longitudinal da aeronave, eu continuo tendo uma potência, ou melhor dizendo, uma tração dessa hélice, que tenderia a girar a aeronave nesse sentido, mas se opondo a ela, eu tenho a tração do motor oposto. Então, essas duas trações de valor idêntico continuam mantendo a aeronave na proa, ok? Vamos imaginar agora que haja a perda de potência num dos motores. Então, vamos imaginar que esse motor esquerdo, deixou de funcionar, por algum motivo, né?
Agora eu tenho uma simetria de tração. Eu continuo tendo tração na hélice do lado direito, no meu motor direito, mas não tenho mais uma tração na esquerda. Isso tende a provocar uma guinada forte na aeronave nesse sentido, ok? Nesse caso, o piloto vai ter que atuar no leme de direção, de modo a corrigir essa tendência dentro do que for possível. Isso, então, é uma das desvantagens de se usar 2 motores no lugar de um. Mas a gente tem que chamar a atenção que os casos de perda de motor, total perda de potência total, são raríssimos na aviação, ok? Bom, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, especificamente nesse bimotor, é um Seneca 3, né? Se eu observar, isso aqui é o bordo de ataque dessa pá. Isso significa dizer que esse motor gira nesse sentido. Se eu for agora observar a pá do motor oposto, o bordo de ataque está aqui, significando que ele gira nesse sentido, né? Obviamente, se as hélices pudessem girar no mesmo sentido, isso tornaria o meu motor, o meu conjunto motopropulsor mais barato. Eu não precisaria de ter uma diferença entre a propulsão de um lado e do outro, ok? Nos bimotores mais leves, nos bimotores mais baratos, né, a gente vai ver que os motores rodam no mesmo sentido, barateando o custo do sistema propulsor. Qual seria a vantagem de ter motores contrarrotativos, como é o caso dessa aeronave? A vantagem é o seguinte: o sopro dessa hélice, né, além de gerar tração, eu acelero o ar nessa região. Isso tem uma primeira vantagem. Eu melhoro um pouco o escoamento sob as asas, ok? É um bônus, vamos chamar assim. Uma outra coisa é o seguinte: quando a hélice gira, ela deforma o ar passando por ela. Se fosse possível visualizar a esteira de ar saindo de uma hélice, eu veria que nesse caso aqui, eu teria 2 esteiras de ar indo em direção à empenagem vertical, ok? Então o ar ele é deformado pela rotação e vai atingir a empenagem, tanto num caso quanto no outro. Se agora os motores não fossem contrarrotativos, o que aconteceria? Por exemplo, esse ar estaria fluindo na direção do leme e o ar daquela hélice, daquelas pás, estaria fluindo para fora da aeronave, para fora do leme, ok? Isso significa dizer o seguinte: no caso de perda de motores, a gente já viu que eu preciso do leme para corrigir a tendência de guinada do avião. Se eu tenho motores contrarrotativos, qualquer que seja o motor que eu venha a ter perda de potência nele, o motor remanescente com certeza vai estar ajudando a eficiência do meu leme, da minha empenagem vertical. Nos aviões baratos, se esse motor que sopra o leme deixa de funcionar, eu vou ter mais dificuldade em corrigir a guinada. Isso torna, né, a situação da seguinte forma: eu passo a ter o chamado motor crítico na aeronave, ok? Estou só mostrando para vocês o seguinte: quero aumentar a segurança e o desempenho da aeronave, eu tenho um custo para isso. Esse é um exemplo clássico, né? Faço motores contrarrotativos, eu pago um preço por esse artifício, mas eu aumento a segurança e o desempenho da minha aeronave. As aeronaves, obviamente, são feitas para se deslocar na atmosfera, mas uma parte importante da operação é a decolagem e o pouso, e o taxiamento na pista, né? Isso exige muito de um componente essencial nas aeronaves, que é o trem de pouso. Só para que vocês tenham uma primeira ideia, nos aviões de grande porte, os aviões comerciais, trem de pouso responde por mais ou menos
1/5 do peso vazio da aeronave e 1/5 do preço da aeronave, só para que se possa avaliar a importância do trem de pouso. Então, basicamente, quais são as funções do trem de pouso? Primeiro, permitir uma movimentação no solo estável, para que eu possa me dirigir do hangar para a pista, por exemplo. E depois, permitir que eu faça a corrida no solo da pista, né? Tanto para pouso quanto para decolagem. As velocidades que vão ser atingidas no solo podem ser bastante grandes. Nos aviões comerciais, isso chega a 250 km por hora. E eu tenho que manter um alinhamento absoluto com relação ao eixo da pista. Bom, além disso, eu tenho uma outra função no trem de pouso extremamente relevante, que junto ao sistema de trem de pouso eu tenho também o meu sistema de frenagem. É interessante a gente observar que a potência necessária para a decolagem de um avião é da mesma ordem de grandeza da potência de frenagem durante o pouso. Por quê? Porque a máquina posa e decola com velocidades muito próximas, velocidade um pouco acima do stall, né? E a massa da aeronave não chega a se modificar profundamente entre o pouso e a decolagem, ok? Além disso, o comprimento de pista é limitado. Isso exige muito dos freios, ok? E um terceiro componente funcional do trem de pouso. Quando a aeronave vem para o pouso, ela ainda tem uma velocidade vertical que precisa ser amortecida, ok? Então, além do trem de pouso permitir, né, uma corrida rápida na pista, uma frenagem, ela também deve permitir que seja dissipada essa energia potencial durante o instante do toque na pista. Existem, então, diversas configurações possíveis para que se faça um bom sistema de trem de pouso. A gente vai começar mostrando com relação a trem principal e trem auxiliar. O que vem a ser isso? Numa aeronave como essa que a gente está vendo aqui, o que eu chamo de trem principal é o conjunto de rodas e pneus, obviamente, que vai suportar o peso da aeronave durante o toque para pouso, ok? E o que a gente chama de trem auxiliar é o trem que vai permitir a movimentação do avião em direções comandadas pelo piloto. Ou seja, essa roda é direcionável. Então, nesse avião, esse é o trem principal e esse é o trem, esse no caso, fixo, e esse é o trem direcional, o componente direcional do trem. No caso dos aviões como esse, eu tenho uma configuração, então, chamada de configuração triciclo, né? Eu tenho duas rodas no trem principal e uma no trem de nariz ou trem direcional, ok? Bom, no caso dessa aeronave, uma aeronave de porte pequeno, com desempenho médio, né? É uma aeronave que cruza a cerca de 200 km por hora, né? O fato de manter o trem de pouso exposto durante o voo de cruzeiro, obviamente implica em redução da velocidade permitida ou possível para o avião. Por quê? Porque o trem de pouso vai gerar arrasto, ok? Se eu quero aumentar o desempenho da minha aeronave, uma coisa que eu poderia fazer é escamotear o trem de pouso durante o voo, ok? Isso aumenta o desempenho enormemente, mas implica num custo altíssimo para a aeronave. Então, voltando ao que nós já comentamos em mais de uma ocasião, é uma decisão de projeto, uma decisão de mercado. Eu quero uma aeronave mais simples, mais leve, nada me impede que eu use um trem de pouso fixo. Quero uma aeronave com maior desempenho, mais sofisticação, posso fazer uso de um trem de pouso escamoteável ou retrátil, ok? Bom, no caso do avião com trem de pouso triciclo, obviamente, para que o avião se mantenha estável no solo, né,
o centro de gravidade da aeronave tem que estar posicionado entre o trem dianteiro e o trem traseiro. Ok? Existe uma outra configuração possível, em que eu teria o trem fixo, como esse aqui. Obviamente ele não estaria nessa posição, ele estaria um pouco mais à frente, e eu posso colocar uma roda direcional na cauda da aeronave. Nesse caso, eu teria o que a gente chama de um trem convencional, né? Esse nome convencional hoje ficou inadequado, né? Essa nomenclatura é originária de uma época em que a maioria dos aviões tinha essa configuração. Um pequeno trem de pouso na cauda e o trem de pouso principal aqui à frente. Hoje, os trens triciclos são os mais usuais, mas permanece essa nomenclatura de trem convencional. As duas configurações têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, como eu poderia mostrar uma vantagem do trem triciclo? No caso do trem triciclo, quando a aeronave completa o pouso, ela toca primeiramente o trem principal e depois o nariz da aeronave vai tocar, né? O trem de nariz da aeronave vai tocar o solo, sem que haja nenhum risco de toque inadvertido da hélice com o solo, por exemplo. Okay? No caso de um trem convencional, o que vai acontecer é que durante o pouso, se por uma imperícia ou um problema no sistema de freios, né, eu posso ter um quase capotamento da aeronave. Okay? Essa é uma das desvantagens, só para citar uma delas. Outra coisa, quando eu tenho um trem triciclo, como é o caso aqui, né, se houver qualquer problema de direcionamento durante o pouso, eu tenho uma facilidade maior de manter a minha trajetória. Nós vamos ver isso em detalhes mais à frente. No caso do trem convencional, qual seria a grande vantagem dele? A grande vantagem é que a roda colocada no final da fuselagem normalmente é uma roda de menor diâmetro. Isso implica um menor peso para o trem de pouso, implica no menor arrasto para o trem de pouso, o que facilita muito o desempenho do avião. O grave problema do trem de pouso convencional. Se o trem de pouso dessa aeronave fosse convencional, a cauda estaria quase tocando o solo. Os trens de pouso de cauda são muito curtos e a visibilidade do piloto nas operações de táxi, pouso e decolagem ficaria extremamente comprometida. Quem é piloto e opera um avião triciclo, um avião convencional, percebe com clareza essa grande desvantagem. Okay? Hoje em dia, aeronaves modernas de grande porte, todas sem exceção, são aeronaves com trem de pouso triciclo. Aeronaves com trem de pouso convencional são normalmente aeronaves desportivas, aeronaves acrobáticas. A gente depois pode comentar que vantagens adicionais isso traria. A aeronave anterior, o Cessna, a gente viu um trem fixo. Em toda a operação da aeronave, o trem mantém essa posição, essa geometria. E a gente viu que isso, apesar da simplicidade, implica em maior arrasto no voo. Vamos ver agora um outro tipo de trem. No caso dessa aeronave, do Seneca, a gente tem um trem de pouso que é escamoteável. O que vem a ser um trem de pouso escamoteável? É o seguinte, após a decolagem, existe um mecanismo que é capaz de fazer com que o trem se retraia para um alojamento no interior ou da asa ou da fuselagem. Okay? Com isso, eu tenho uma redução drástica no arrasto da aeronave em altas velocidades. Obviamente, o preço pago para que se tenha essa sofisticação é que o custo, né, de fabricação, o custo de projeto, o custo de certificação de uma aeronave com trem de pouso
escamoteável é bastante mais elevado do que para um trem de pouso fixo. Um detalhe que eu queria chamar a atenção, eu usei o termo escamoteável. Vocês vão ver que a classificação dos trens, ele diz em 3 tipos: trem de pouso fixo, escamoteável e retrátil. Qual é a diferença, então, entre o retrátil e o escamoteável? Quando a gente fala que um trem é escamoteável, isso significa dizer que, além dele se recolher ou para a asa ou para a fuselagem, ou seja, além de ser retrátil, uma superfície deve cobrir o trem de pouso após ele se alojar. A gente pode ver essa peça ao lado do trem que vai fazer o fechamento do trem. Com isso, eu tenho uma superfície aerodinamicamente limpa, ok? No caso de um trem retrátil, o único movimento é o movimento de retração, mas nenhuma outra superfície vai cobrir o trem de pouso, ok? De novo, o que é o ideal? O ideal é que os trens sejam escamoteáveis, para que haja a maior redução possível de arrasto. Em alguns casos, a gente permite que o trem seja só retrátil. Uma outra observação a ser feita com relação ao trem é que o trem de pouso direcional, obviamente o trem de pouso de nariz, permite uma rotação do eixo, ok? O trem principal, obviamente, não. Ele tem uma posição fixa, ok? Tanto num caso quanto no outro, eu preciso de uma movimentação vertical do trem de pouso. Essa movimentação vertical, né, em que eu vou ter um sistema ou hidráulico ou pneumático de amortecimento, né, é que vai ser capaz de absorver a energia durante o pouso. Então, no caso, por exemplo, do trem principal, eu tenho que conseguir, né, fazer com que os amortecedores sejam comprimidos. Essa compressão de um amortecedor hidropneumático ou pneumático ou hidráulico sozinho, né, é que vai permitir a dissipação da energia. Mas o trem não pode girar. Então, um componente essencial é o que a gente chama de tesouras de trem de pouso. O que vem a ser uma tesoura de trem de pouso? Como a gente havia dito anteriormente, esse conjunto é o que a gente chama de tesoura do trem de pouso. Se observar bem, esse é o conjunto de amortecimento do trem. No caso, essa aeronave está em manutenção, ela está apoiada sobre macacos, o trem está completamente destendido. Então dá para ver aqui o êmbolo, né, do sistema de amortecimento. Quando eu quero comandar a aeronave, eu vou girar o conjunto inteiro. Mas eu não posso ter movimento rotacional liberado, a não ser que eu faça o comando de todo o conjunto. Para isso existe a tesoura. O que vem a ser a tesoura? Ela é articulada nesse ponto e nesses 2 pontos aqui também. Esse ponto ligado à parte fixa à fuselagem, esse ponto ligado ao sistema da roda, ok? Essa articulação central permite que a tesoura faça esse movimento. Esse movimento, então, é que vai permitir essa movimentação do meu amortecedor na vertical. Mas essa tesoura impede que haja rotação. Eu não tenho como girar esse conjunto. É um conjunto bastante robusto, né? A gente vai ver a presença da tesoura também no trem de pouso principal. Um dado importante a ser comentado, nessa aeronave, no caso é um Beechcraft, um King Air, né, já é uma aeronave de porte médio. A força necessária para comandar o trem direcional, ela já é bastante grande. Nesse caso, eu não teria como fazer um comando de atuação mecânica. Nas aeronaves de menor porte, como a gente viu no Seneca, como a gente viu no Cessna, eu posso, com força muscular, força nas pernas, eu posso atuar
por exemplo, nos pedais, o mesmo pedal que comanda o leme direcional. Eu consigo levar articulações desse pedal para o meu sistema de triquilha e girar a roda durante uma movimentação no solo, durante as operações de taxiamento. Quando as aeronaves atingem portes maiores, pesos maiores, né, se torna impossível acionar o trem de pouso direcional de uma aeronave como o King Air com força muscular, atuando nos pedais. Nesse caso, a gente tem que prover a aeronave de um sistema adicional, sistema direcional, né, que auxilia o piloto, chamado normalmente de steering, né? O steering normalmente é de acionamento hidráulico, em que eu tenho uma pequena roda de comando no interior da cabine que permite que a movimentação da aeronave no solo seja comandada através dele. Okay? Isso vai estar presente em todas as aeronaves de porte maior. Aproveitando aqui a visão desse conjunto, né, a gente pode observar aqui um outro amortecedor. Esse amortecedor agora, a função dele é um amortecedor menor, né? A função dele é manter a estabilidade do meu conjunto, né? Isso é equivalente ao sistema de amortecedor direcional dos automóveis. Como funciona isso? Se eu movimento a roda, faço o giro da roda no táxi, essa roda, a movimentação angular dela é bastante lenta. Então, o meu amortecedor, sendo atuado com essa velocidade lenta, ele praticamente não impõe resistência ao movimento. Mas se agora eu tiver uma movimentação extremamente rápida, uma movimentação angular extremamente rápida, essa nova velocidade de passagem do fluido hidráulico na câmara vai encontrar uma forte resistência do amortecedor. Okay? Isso impede que haja vibração direcional no trem de pouso das aeronaves. Imagine você numa decolagem ou num pouso com velocidades da ordem de centenas de quilômetros por hora, né, tendo uma vibração no trem direcional. Okay? Isso é normalmente impedido por um sistema de amortecimento. Essa não é a única solução. Em sistemas de aeronaves, a gente vai mostrar outras soluções que são adotadas em aeronaves de porte ainda maior. Okay? Essa é uma aeronave interessante. O trem de pouso dela tem um sistema de amortecimento simplesmente por deformação dessa estrutura tubular. Da mesma forma que eu posso fazer um amortecedor hidropneumático, eu posso me valer da deformação mecânica de uma peça para também produzir amortecimento. Okay? Então, nesse caso, a gente tem essa estrutura tubular que funciona como um amortecedor. O que é mais curioso nessa aeronave é que, aparentemente, por essa configuração, seria de se esperar que fosse uma aeronave com trem de pouso fixo. Mas o pessoal da Cessna investiu numa solução engenhosa e sofisticada, no caso, que permite que, mesmo com essa geometria de um trem aparentemente fixo, se conseguisse um trem escamoteável. Então, se vocês observarem, existe um sistema, um mecanismo que permite com que essa peça seja girada em dois planos. Primeiro, esse conjunto é capaz de se deslocar para trás. E depois, ele é capaz de se deslocar angularmente, de tal sorte que a roda e pneu venham assim alojar na fuselagem. Isso reduz enormemente o arrasto, torna essa aeronave com um desempenho cruzeiro bastante bom. Okay? Eu queria mostrar mais um detalhe nesse trem de pouso, já que está bastante visível, é o fato de que aeronaves de pequeno porte têm um trem de pouso equipado com um sistema de frenagem a disco, freios a disco. Curioso notar que o freio a disco existe na aviação desde a década de 20 e só veio a fazer parte dos automóveis na década de 60, 70. Okay? No caso da frenagem dos aviões,
ela se dá no trem de pouso principal, ok? E o interessante, para que eu consiga manter com facilidade a proa na operação principalmente de pouso, os freios são independentes. Então eu posso atuar no freio do trem de pouso esquerdo ou do trem de pouso direito. Como se dá a atuação dos freios nas aeronaves? A gente, quando comentou sobre os lemes direcionais, falou que eu movimento os lemes de tal sorte a comandar, eu movimento os pedais de tal sorte a comandar o leme. No caso, o mesmo pedal que tem essa movimentação longitudinal pode ter, independentemente, movimentação angular. Então, quando numa aeronave eu faço movimentação longitudinal dos pedais, eu estou fazendo o comando dos lemes. Quando eu faço movimentação angular nos pedais, eu estou acionando o sistema de freio. E isso de modo independente. Eu posso frenar uma roda ou outra, ou as duas, ok? Isso é que permite ao piloto manter uma trajetória controlada durante a operação de pouso, né? No caso de aviões de pequeno porte, um disco simples, um sistema de frenagem monodisco, é suficiente. Quando as aeronaves crescem em porte e em velocidade de pouso, é necessário, né, um conjunto multidisco. E a gente vai ver isso em detalhes em sistemas de aeronaves, ok? A máquina que a gente vai mostrar agora, em termos básicos, é o helicóptero. Eu costumo dizer para os alunos que se alguém me mostrasse o projeto de um helicóptero e me perguntasse se eu acharia viável essa máquina, eu diria em princípio que não. Vocês vão entender o porquê. É uma sofisticação, tanto do ponto de vista de sistemas quanto de aerodinâmica, bastante grande. É uma máquina com funcionamento aerodinâmico bastante diverso da aeronave. Então, só para que a gente entenda, numa aeronave, como a gente havia comentado, a asa, ao ser atravessada pelo ar, vai gerar uma sustentação. Isso exige que a asa esteja se movimentando em relação à atmosfera. Ou seja, uma aeronave parada não consegue, obviamente, gerar sustentação. Eu preciso de uma pista para que eu faça decolagem e pouso. Outra coisa, mesmo estando em voo, eu não tenho como parar a minha aeronave em relação à atmosfera. Bom, esse tipo de situação sempre foi um desejo dos operadores de aeronaves. O ideal seria ter uma aeronave que fosse capaz de decolar e pousar sem a necessidade de uma pista longa, que eu pudesse fazer decolagens e pousos praticamente de um único ponto em relação ao solo, ou seja, pousos e decolagens verticais. Isso melhoraria enormemente o acesso para algumas situações. Outra coisa, uma aeronave que fosse capaz de pairar no ar. E isso foi essa necessidade, esse desejo que fez surgir o helicóptero. Então a gente vai ver o seguinte, o princípio de funcionamento é bastante diverso da aeronave convencional com asa fixa. No caso, a gente tem o rotor do helicóptero que equivale a uma asa rotativa. A gente pode fazer uma analogia com a hélice, ok? As pás têm perfis aerodinâmicos, têm aerofólios, como as asas, como as hélices, e quando eu giro esse conjunto de pás, eu vou produzir em cada uma delas uma reação aerodinâmica. De novo, nessa reação aerodinâmica, eu vou ter uma componente, que eu vou chamar de aeronave, o peso do helicóptero. E vou ter uma componente de arrasto. Essa componente de arrasto vai tentar impedir a pá do helicóptero, ok? Para fornecer, então, esse movimento de rotação, eu vou ter que fazer uso de um motor, né? E disponibilizar torque através de um eixo, porque eu chamo de cabeça do rotor.
Então, nessa máquina, eu tenho um motor que impulsiona, né, o conjunto das pás, ok? Bom, como é que essa coisa agora vai funcionar? Nós vamos ter que explicar de modo detalhado, porque realmente há uma sofisticação desse princípio de funcionamento. Por exemplo, imagine o seguinte, essa pá está avançando nessa direção, ok? Imagine inicialmente que o helicóptero está parado, ele não está se movimentando ainda. Quando essa pá fere o ar, né, eu vou ter o aparecimento dessa força sustentadora, ok? Isso vai acontecer em cada uma das 3 pás. Se essa força de sustentação for suficientemente elevada, ou seja, se ela sobrepassar o peso da aeronave, essa rotação do rotor principal será suficiente para que a aeronave decole verticalmente. Vocês já estão vendo aí que ao custo de um gasto energético importante, mas é possível, né? Bom, só que aí eu tenho um problema sério nisso tudo. Imagine o seguinte, imagine que você segure um pequeno motor elétrico na sua mão e que alguém ligue esse motor elétrico. Você vai sentir o torque resistivo na sua mão. Ou se você chegar próximo ao automóvel e acelerar o motor, você vai ver que o motor tende a torcer, né, ou a fazer um movimento na direção de torque reativo. O mesmo fenômeno vai estar presente aqui. Se eu quero girar esse conjunto, essa massa representada pelas pás, essa é a ação que o motor está fazendo. Eu vou produzir uma reação, e essa reação vai estar no motor ou basicamente na fuselagem. O que seria a tendência natural que a gente viu na física lá no 2º grau? É que a fuselagem do helicóptero girasse no sentido oposto ao de rotação das pás, que tornaria a máquina inviável. O que eu posso fazer? Olha, eu tenho que oferecer uma força que resista a essa movimentação indesejada da fuselagem. Como conseguir isso? A maneira que se fez isso é bastante interessante. Aqui eu tenho um outro rotor, em tudo semelhante ao rotor principal. Agora, vocês estão observando que ele está no plano vertical e não no plano horizontal. Tudo que eu falei com relação à aerodinâmica do rotor principal vale para o rotor de cauda. Então, quando essas pás giram, quando elas entram em movimentação de rotação, elas vão produzir componentes que eu chamo aqui inadequadamente, talvez, de sustentação, né, e de arrasto também. Imagine agora o seguinte, que numa dada rotação desse conjunto, eu tenho uma determinada força nessa direção. O que seria o produto dessa força com relação à distância em que se encontra o meu rotor principal? Eu estaria gerando um torque que se opõe ao torque gerado pelo rotor principal. Ok? Bom, então olha o que a gente vai fazer agora. Se eu quiser que o meu helicóptero em voo se mantenha numa dada proa, basta que a força gerada pelo rotor de cauda gere um momento que se contrapõe ao momento criado pelo rotor principal. Eu vou continuar com o helicóptero voando na direção desejada. Se eu quiser agora trazer a proa do helicóptero nessa direção ou nessa, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar ou reduzir a força do disco, produzida no disco do rotor de cauda. Se essa força exceder a necessária para manter o equilíbrio de momento, eu giro o nariz para lá. Se ela ficar inferior, eu giro o nariz da aeronave para cá. Ficou claro isso? Bom, se eu mantiver a rotação desse conjunto constante, como fazer para que a sustentação aumente? Uma ideia
possível, a gente já viu em sistemas de comando de aeronaves. Seria modificar, né, ter uma parte da pá do meu rotor defletível, de tal sorte que eu pudesse variar o câmbio. Mas imagine trazer um comando para uma pá que está girando. Complicadíssimo. O que eu posso fazer é alterar o ângulo de ataque dessa pá. Então eu tenho um mecanismo que controla, se vocês observarem aqui, ó, através dessas articulações, eu tenho um mecanismo que permite que o conjunto gire, ok? E tem um outro mecanismo que permite que o ângulo de ataque das pás seja mudado. Isso é comandado pela atuação dos pedais pelo piloto do helicóptero. Então, se eu quiser guinar para a direita ou para a esquerda, eu vou acionar pedal direito ou esquerdo e vou modificar o ângulo de ataque do rotor de cauda. Ok? Bom, vamos voltar agora para uma outra questão. Eu quero voar para frente com o meu helicóptero. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é o seguinte: inclinar todo o conjunto de pás para baixo, imaginando a pá da frente. Imagine que originalmente esse era o disco coberto pelas pás do meu helicóptero. Se eu fizer essa inclinação, olha, o vetor sustentação faz isso agora. E eu vou distinguir nesse vetor uma componente na direção do voo. Então, quando eu movimento o conjunto de todas as pás, né, nesse plano, eu vou conseguir tração para frente. Isso gera uma possibilidade que a aeronave nunca teria, uma aeronave convencional. Se eu girar agora o meu conjunto nessa direção para trás, eu posso voar para trás com o meu helicóptero. Isso é uma coisa incrível, né? E posso fazer movimentações laterais da mesma forma, ok? Bom, a gente está dentro aqui no interior da cabine de um Robson 66 para mostrar para vocês os comandos básicos de um helicóptero. Imagine uma situação, então, em que eu queira uma decolagem vertical. Nesse caso, a minha sustentação tem que superar o peso da aeronave. Imagine que eu tenha o meu rotor mantido em rotação constante. Como fazer, então, para que essa sustentação aumente e supere o peso da aeronave? Eu tenho como recurso um sistema de acionamento de comandos, que é o chamado comando coletivo. Essa alavanca, que é a alavanca do coletivo. Quando eu movimento essa alavanca de coletivo, eu vou estar girando as pás no eixo longitudinal delas. Isso significa dizer que eu vou estar, de alguma forma, mudando o ângulo de ataque do meu conjunto. Nesse caso, as pás vão ter esse sistema alterado em todo o disco percorrido pela pá, ok? Com isso eu aumento, então, a sustentação para o pouso. Se eu torno a minha sustentação idêntica ao peso, eu mantenho um voo pairado. Eu não ganho nem perco altitude. E nos voos descendentes, para o pouso vertical, por exemplo, eu reduzo o valor da minha sustentação de modo a imprimir uma velocidade de descida na minha máquina. Okay? Então esse é o comando coletivo que vai operar, né, essa mudança de ângulo de ataque de todas as pás, no caso das duas pás. Bom, e se eu quiser agora fazer uma mudança de direção da minha aeronave, do meu helicóptero? Posso querer uma guinada para a esquerda ou para a direita. Nesse caso, eu vou movimentar de modo similar a uma aeronave convencional os pedais do meu helicóptero. O que esse comando vai produzir? Vai produzir uma mudança de ângulo de ataque, né? Ou mudança de passo, que vai permitir a variação do ângulo de ataque no rotor de cauda. Então, quando o piloto do helicóptero comprime um dos dois pedais, ele vai estar aumentando ou reduzindo a força do rotor de cauda. Se a força do rotor de cauda for simplesmente suficiente para impedir a rotação da fuselagem,
a aeronave vai se manter na proa desejada. Se eu aumento nessa direção, eu vou guinar o helicóptero para a esquerda. Se eu aumento nessa direção, vou guinar o helicóptero para a direita. Okay? Então os pedais vão fazer esse tipo de movimento. E eu tenho finalmente o manche, em que quando eu aciono esse manche, né, eu vou modificar qual vai ser a atitude das pás em relação ao movimento que eu quero fazer. Se eu movimento o manche nessa direção ou nessa direção, né, o que eu vou fazer é com que o conjunto de rotor estabeleça essa posição ou essa, por exemplo. Isso me permite, por exemplo, fazer um voo para frente, já que além do vetor, da componente vertical do vetor sustentação que se opõe ao peso, eu vou ter um vetor na direção do deslocamento desejado. A outra coisa é que eu posso, incrivelmente, fazer com que a máquina voe para trás, coisa que é impensável numa aeronave convencional. Okay? Então esses são os comandos básicos de um helicóptero. Bom, para vocês perceberem a complexidade do funcionamento aerodinâmico de um helicóptero, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine essa pá do rotor, esse rotor vai estar girando nesse sentido. Quando essa pá está nessa posição, qual é a velocidade, supondo que o meu helicóptero esteja voando para frente. Qual é a velocidade aerodinâmica da pá? Eu tenho uma velocidade devido à rotação e uma velocidade devido à translação. Essas duas velocidades vão se somar. Então a velocidade atuante nessa pá, nessa posição, é a soma da velocidade de translação do helicóptero mais a velocidade de rotação da pá. Quando essa pá girar e chegar nesse quadrante, ela vai estar se deslocando para trás. Então o vetor de velocidade devido à rotação está apontando nessa direção. E o vetor velocidade devido à translação continua na direção do meu voo. Ou seja, nesse caso, quando a pá chega nesse quadrante, eu tenho uma redução de velocidade. Se eu não tivesse nenhuma atuação sobre os rotores, o que aconteceria? Quando a pá está nesse quadrante, ela teria uma sustentação maior do que nesse quadrante, e o helicóptero começaria a se inclinar. Bom, isso não é o desejável. O que eu posso fazer para evitar isso? Uma das coisas que eu posso fazer é um sistema que permita corrigir essa movimentação, de tal sorte que o ângulo de incidência da pá possa ser variado ao longo do disco percorrido pela pá. Isso exige uma grande sofisticação do mecanismo de comando. Okay? Outra dificuldade. Se eu disse que há uma sustentação maior na pá quando ela está nessa posição do que quando está nessa posição, a gente já vem falando isso há algum tempo. Maior sustentação implica também maior arrasto. Nessa região, nessa posição, eu vou ter um arrasto maior do que eu teria nessa posição. Isso significa dizer o quê? Que se não houver nenhuma intervenção, a pá tende a se acelerar nesse quadrante e a frenar nesse. De novo, eu imporia cargas cíclicas enormes ao meu rotor. Como fazer para resolver isso? O que eu posso fazer é permitir uma pequena oscilação nesse sentido da pá, através de uma articulação que eu chamo de uma articulação de arrasto. Então a minha articulação de arrasto permite que a pá se desloque um pouco nesse sentido, sem tensionar a minha cabeça de rotor. Da mesma maneira, eu posso ter uma articulação de batimento, que permite que a pá oscile ao longo do giro sem forçar a minha cabeça de rotor. Okay? Isso eu estou comentando para que vocês percebam o grau de dificuldade de se criar uma máquina como um helicóptero, em que tudo isso funcione
de modo confiável e de modo preciso. Depois a gente vai ver em sistemas de helicópteros com mais detalhes essa primeira noção que eu estou passando para vocês. Bom, a gente concluiu a terceira aula. Essa era a nossa proposta para esse curso gratuito de introdução, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E a gente vai disponibilizar também uma lista de espera para que vocês possam eventualmente se inscrever no curso completo, em que a gente vai ver outros capítulos, né? Outros ramos de conhecimento introdutórios também, como estabilidade e controle a nível fundamental, vamos ver princípios de aerodinâmica, vamos ver alguma coisa de estruturas também, né? Tudo isso vai ser visto então num curso completo. Fiquem atentos aí para a lista de espera então. Obrigado.